Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando deflexão em vigas e determinação da linha elástica. Então, objetivos desta aula são relacionar este assunto com conhecimentos anteriores, principalmente conhecimentos aprendidos na aula anterior, determinação direta da linha elástica com base na força distribuída, aprender a determinar a equação da linha elástica de uma viga estaticamente indeterminada, e resolver alguns exemplos com os conceitos aprendidos nesta aula. Para isso, a gente vai continuar precisando dos conceitos de relação carregamento transversal e esforços, saber como que atuam os carregamentos transversais em vigas e a equação da linha elástica de vigas isostáticas determinadas na aula anterior, para que possamos identificar a equação da linha elástica de uma viga estaticamente indeterminada ou também chamada de vigas hiperestáticas. Então vamos determinar diretamente a equação da linha elástica com base na força distribuída. Então, na aula anterior, nós tínhamos que a segunda derivada do y em relação à minha variável x era igual ao meu momento em x sobre i. Se eu derivar de novo ambos os lados, eu vou ter que a derivada terceira da minha variável y em relação a x é 1 sobre i, que é constante, a derivada de m em relação a x. Mas lá da resistência 1, a gente sabe que a derivada do momento em relação a x é o meu esforço cortante. Então, é o meu esforço cortante em relação à minha direção x. Se eu realizar de novo essa derivada, então a derivada de y a quarta em relação a x, isso vai ser igual a 1 sobre i, a derivada de v em relação a x. A derivada do esforço cortante em relação a x é menos o meu carregamento distribuído wx. Com essas três equações, nós podemos fazer o processo inverso agora, integrando equação por equação até a gente achar a equação da nossa linha elástica. Então, pegando essa primeira equação, integrando ambos os lados, eu obtenho que a integral de EI dy a quarta dx quarta vai ser d3y dx3. Isso vai ser igual ao meu esforço cortante, ou é igual à minha integral de menos wx dx mais uma constante C1. Se eu derivar, então, se eu integrar a minha terceira derivada de y em relação a x de ambos os lados, eu vou obter o meu momento em x, e isso vai ser igual a menos a integral dupla de wx dx C1x mais C2. Fazendo esse processo de novo, eu vou ter, então, se eu integrar ambos os lados em relação a x, eu vou ter dy dx, que é o meu θx. Então, é a integral tripla de wx dx 3 vezes, de meio de c1x² mais c2x mais c3. E por último, integrando a última vez, eu acho a equação da linha elástica, que é o meu yx, que é 4 vezes a integral de wx dx, e aí vai aparecer até a quarta constante. E o problema aqui vai ser exatamente a gente calcular quem são essas quatro constantes. Logo, dependendo da minha viga, nós teremos condições de contorno diferentes. Então, por exemplo, para uma viga em balanço, onde é engastado no ponto A, livre no ponto B, com um carregamento distribuído constante, no ponto A, o que eu tenho? Eu sei que no ponto A, o meu YA é igual a zero, e o meu giro do ponto A é igual a zero. Entretanto, eu também sei que lá no meu ponto B, a gente tem que o esforço cortante, aqui saiu errado, mas aqui o esforço cortante no meu ponto B, ele é igual a zero, e o momento no meu ponto B, por estar em balanço, ele é igual a zero. Se eu tiver uma viga biapoiada com o mesmo carregamento distribuído, agora eu tenho YA e YB igual a zero, os deslocamentos de A e B são zero,
mas também os momentos de A e o momento de B também são zero. Sempre tendo, então, quatro condições de contorno, eu vou conseguir determinar minhas 4 incógnitas. Agora vamos ver como que a gente procede com vigas estaticamente indeterminadas. Imagine que eu tenho uma viga engastada e na outra borda, em vez de ter livre, eu tenho um apoio. Então, se eu pegar e fazer o equilíbrio dessa minha viga, vão aparecer as reações de apoio AY, o BY, o AX e o MA. Se eu fizer as somatórias fx igual a zero, fy igual a zero e MA igual a zero, eu só descubro que meu AX é igual a zero. Mas o AY, BY e MA, eles são indeterminados. Mas também nós já vimos em exemplos anteriores da resistência que outras equações de equilíbrio podem ser inseridas, que são justamente as equações de equilíbrio devido ao deslocamento. Então, vai ser através dos deslocamentos do ponto A e do ponto B que nós vamos determinar todas as outras incógnitas. Então, para isso, vamos fazer alguns exemplos. Se ainda tem alguma dúvida, volte na parte teórica, revise tudo antes de partir para os exemplos.